E aí, galerinha do YouTube, galera do meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo? Vamos falar aí hoje de Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians acabou empatando com a equipe do Bragantino em 1-1. E olha que a equipe do Bragantino foi muito superior na partida, né? Em questão de termos de chances criadas, a equipe do Bragantino poderia ter feito ali, no mínimo aí, vai, uns 2, 3 gols era pro Bragantino ter feito. É que o Hugo conseguiu ir muito bem no jogo. Já o Lucão não foi tão exigido, né? O goleiro do Bragantino não foi tão necessário no jogo, até porque o Corinthians ele é uma equipe que cria muitas chances, porém não consegue acertar o gol. Um alvo daquele tamanho, os jogadores do Corinthians não conseguem ter um bom aproveitamento em acertar pelo menos finalizações no gol. Acontece que o Bragantino com Elinho saiu na frente, né? Já na etapa final, a equipe do Bragantino poderia ter fechado o caixão do Corinthians em 2-0, mas o Elinho acabou perdendo um pênalti, acabou perdendo uma chance clara. E depois, né, uma consequência, logo quando o Elinho acaba perdendo o gol, a própria jogada se origina em gol da equipe do Corinthians. Uma bola alçada dentro da área, Pedro Raul dá de cabeça, o Hugo ajeita ela, né, meio que vai dominar. E o Thales Magno, estreante aí com a camisa do Corinthians, né? Se vocês voltarem alguns vídeos atrás aí, vocês vão ver que eu elogiei muito essa contratação do Corinthians, né? Pelo Thales Magno. Acho que é um excelente atacante, é aquele cara que pode jogar pela beirada, pode jogar no ataque. Então, assim, a equipe do Corinthians ganha mais uma peça importante, tanto para o meio quanto para o ataque. No jogo ele foi muito bem, né? Conseguiu fazer o gol, foi um dos jogadores, até pelo tempo que ficou em campo, bem acionado por parte da equipe do Corinthians, mas a torcida ficou mesmo na bronca pelo mau, né, aproveitamento do Corinthians dentro de Itaquera. Mais uma vez o Corinthians empata. O Corinthians que tem uma sequência aí agora cabulosa, né? O Corinthians vai enfrentar Botafogo, vai enfrentar Flamengo, vai enfrentar Fluminense, vai enfrentar Palmeiras. Jogos assim extremamente difíceis e fora de casa nesse Brasileirão. O que assusta muito o torcedor do Corinthians é pelo simples fato do Corinthians ter 22 pontos e apenas 22 jogos e apenas 21 pontos, né? E o Corinthians mais empata em casa do que ganha. E tendo uma sequência de 5 jogos, onde vão ser 5 jogos extremamente difíceis para a equipe do Corinthians, o Corinthians ainda conta com outro fator, que é o que? O Cuiabá, o Internacional, o Fluminense, que são equipes que estão ali na zona de rebaixamento, que estão próximas ao Corinthians. Elas têm 2, 3, ou o próprio Internacional, 5, 6 jogos a menos do que o Corinthians. Então olha, né, a gravidade com que o Corinthians está correndo nesse Campeonato Brasileiro desse ano. Assim, eu já cravei, para mim o Corinthians sim vai ser rebaixado pelo futebol horroroso que vem apresentando, uma reformulação no meio do Campeonato Brasileiro praticamente, muitos jogadores contratados errado. Ainda mesmo assim o Corinthians, eu acho que é a quinta ou a sexta maior folha do Brasil e tá para ser rebaixado. Então é uma matemática que não fecha, né? A mesma coisa você ganhar 5 mil reais por mês e gastar 7, 8. A conta nunca vai fechar, nunca você vai fechar no azul, sempre vai estar no vermelho. Então assim, a equipe do Corinthians fez um péssimo jogo contra o Bragantino. Na maioria das vezes o Corinthians, eu acho que nos últimos 6 jogos, se não estiver enganado, o Corinthians sempre sai atrás do placar. O Corinthians sempre vai buscar um empate. Nunca é o Corinthians que sai na frente. Então assim, o Corinthians passa por um momento extremamente complicado. Um pontinho é melhor do que nada, obviamente. Mas assim, os 2 pontinhos a mais que fica faltando, na verdade não é só desse jogo, né? É 2 pontinhos desse jogo, é 2 pontinhos de outro jogo, é 2 pontinhos de outro jogo. Pelo tanto de jogos que a equipe do Corinthians já empatou. Então assim, infelizmente nada, né? Como um bom São Paulino, felizmente o Corinthians está rumo à Série B aí novamente. E acho muito difícil do Corinthians conseguir escapar.
O principal fator ali é a questão de o Corinthians já ter jogado todos os jogos e as outras equipes ainda tem 3, 4, 5 jogos a menos. Isso vai pesar muito para a equipe do Corinthians. Para mim, tá? Para mim, esses próximos 5, 6 jogos do Corinthians, se você olhar os adversários, você não fala que o Corinthians é favorito contra nenhum deles. Tem Fortaleza, Fluminense, Flamengo, Botafogo. Você olha ali e você fala, o Corinthians praticamente perde todos. Se o Corinthians não ganhar nenhum, ou ganhar um jogo desses últimos 5, 6 jogos que o Corinthians tem para fazer, que são de extrema dificuldade, para mim, o Campeonato Brasileiro pro Corinthians se decide nesses próximos jogos. De Fortaleza, Fluminense, Flamengo. É aonde vai definir se o Corinthians fica na Série A ou se realmente o Corinthians vai ser rebaixado. Porque eu não vejo com bons olhos uma outra sequência aí do Corinthians pro Corinthians ganhar. Sinceramente, acho muito difícil. Então, assim, o Brasileirão pro Corinthians, ele vai ser decidido nos próximos 5, 6 jogos. Vai ser cada jogo uma decisão pro Corinthians. Se ele perder praticamente todos esses jogos, ou sei lá, perder 3 e empatar 3, ou perder 4 e empatar 2, né, que seria pior ainda, tá rebaixado. A verdade é essa. Porque pra mim, Atlético Goianiense já foi. Cuiabá ainda tem algum jogo ou outro para poder fazer, então ainda pode ser que consiga sair, mas não demonstra uma evolução na equipe, muito pelo contrário, um descenso apenas. E aí, vamos esperar os próximos capítulos. Para mim, o Corinthians já está rebaixado. Fechou? Espero ter gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou e fui!